Sim, agora sim. Vamos lá, então. Bom dia a todos, bom dia a todos. Vou lá colocar, então. Vocês estão conseguindo ver, galera, um documento em branco do Word? Dia! Estão vendo um documento? Agora sim. Bom dia, Pro. Bom dia, minha galera. Muito bom dia, muito bom dia. Então, a gente vai fazer assim, o esqueminha vai ser assim, ó. Eu vou... Ixi, Maria. As primeiras questões são de... As primeiras questões são de... como é o nome daquilo? Alternativas. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui. Vai, não tem problema não. Tô querendo espirrar aqui. Vamos ver se vai colar. Ah, se demorar muito, eu vou ver outro jeito. Nossa, vai demorar muito, não tem condições não. Vamos para o concurso. Vamos então primeiro falar da matéria e depois falar de prova, combinado, gente? Não quer dizer que eu não vou falar sim. Mas a gente pode combinar, eu posso ver daqui a pouquinho se eu já não tenho isso aqui já compartilhado, em vez da gente ficar nessa de recorte e cola, senão vai demorar uma vida e eu não quero desperdiçar nosso tempo de aula. Eu vou ver um jeito aqui, talvez eu mande as questões e com o resultado, e aí havendo algum erro, a gente corrige. Combinado? Eu não quero perder tempo com isso daqui. Aí vocês vão me dizer aí. Aqui, deixa eu compartilhar então o Código Penal. Abortei a missão aqui por enquanto. Vamos ver se até o final da aula a gente vê outro esquema. Nossa, a Mariana é peluda mesmo, né? Ela tá soltando um monte de pelo aqui. Eu tenho uma rinite alérgica, mas não tem problema, não. Vocês estão vendo o meu documento como é o nome daquilo, gente? Vocês estão vendo o meu navegador, galera? Sim! Ô, galera, acorda, meu, vamos fazer um polichinelo aí. Nossa, Sim. eu não quero professora. ninguém assistindo aula na cama, porque 2 minutos parece que eu tô falando nananenê. Nananenê. Daqui a pouco tá todo mundo dormindo. Acorda, galera. Olha, eu hoje, eu e a Luana e eu, já hoje a gente já nadou, já pedalou, a gente já correu, né? Nossa, já escalei prédio, ó, geração saúde. Então, acordem aí para nossa aula. Acorda. Esse cabelinho molhado aí, puxando. Parece que a professora cortou o cabelo? Não, prendi, galera. Eu preciso dar um jeito nesse cabelo aqui, tá? Porque tá uma situação deprimente. Parece que tocou fogo e apagou com o sapato. Então, eu preciso dar um jeito. Semana que vem, eu prometo, eu vou pôr cílios, eu vou arrumar esse cabelo, que ninguém tem condições de ficar vendo essa cara branca aqui todo dia, né? Prometo para vocês que eu vou dar uma arrumadinha aqui, fazer a unha, né? Senão daqui a pouco vocês me confundem com um menino, né? Professor, não pinta mais o cabelo, tá? Então isso daí vai ser um detalhe. Autoestima, cadê, né? Não é porque é pandemia que a gente tem que ficar igual o pandemônio, né? Isso aqui é só... Olha, tá gravando já e eu falando esse tanto de besteira. Vamos para aula. A minha capacidade de falar besteira é grande. Vamos para aula. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos terminamos dosimetria de pena, falamos da primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aí disse para vocês na última aula que a terceira fase é muito fácil da gente identificar, porque é uma fração. Depois da terceira fase, o juiz já tem a pena pronta. Ele vai verificar a possibilidade de trocar a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual que vai ser o regime de pena adotado, e por aí termina a nossa dosimetria de pena. Agora vão começar alguns benefícios penais que a gente vai trabalhar.
Vejam que a gente vai falar de concurso de crimes, que é um instituto, livramento condicional, que é um outro instituto, suspensão condicional da pena. A gente já falou de alguns benefícios que tem, né? Por exemplo, trocar trocar pena privativa de liberdade por restritivas. E aí vocês vão verificar que existem esses benefícios na lei. Então, quando a OAB chegar, a OAB de Direito Penal, a OAB vai querer saber se vocês conhecem esses benefícios legais. O primeiro que nós vamos estudar hoje vai ser o tal do concurso de crimes. Concurso de crimes. Concurso de crimes, pessoal, ele é uma matéria que as pessoas consideram difícil. Eu não considero difícil porque não é difícil, né? Se a gente entender qual que é a lógica, nós vamos achar simples, porque existem algumas dicas para a gente identificar. Primeiro, a gente começa pelo começo. O que é concurso de crimes? O que é isso? Significa concurso mais de um crime. Concurso mais de um crime, concurso de crimes. Então, quando ocorrerem mais de um crime, nós vamos chamar concurso de crimes, né? Por exemplo, o cidadão corintiano entra no ônibus e todo mundo passa carteira e celular, todo mundo passa carteira e celular. Como que o juiz calcula a pena nesse caso? Vejam, os furtos foram ali, um monte de gente foram furtadas, um monte de gente teve seu patrimônio subtraído, né? Um monte de gente com seu patrimônio subtraído. Ou então, no caso, né, teve um caso famoso lá e muito triste, né? O caso da Boate Kiss, que todo mundo se lembra, né? Que foi um incêndio praticado lá, né? O rapaz jogou um fogo de artifício, pegou fogo no telhado e as pessoas morreram asfixiadas ou pisoteadas dentro da boate. Ali houve vários crimes, né? Teve crime na história dos bombeiros que deram o alvará, teve crime lá na frente que não deixaram sair, mas vamos pensar nos crimes de homicídios, né? Que houve ali. Se eu não me engano, foram 242 mortes, né? 242 jovens mortos, né? Ali. Aí a gente precisa ver como que o juiz calcula essa pena de 242 mortes. Será que essas penas são somadas? Eu vou somar a morte de um, mais morte de dois, e a pessoa vai pegar lá 1.500 anos de reclusão? Parem para pensar como que seria, né? Na verdade, quem soltou o rojão que responderia por esse crime, e esse que soltou o rojão, se ele sobreviveu, qual que vai ser a punição dessa pessoa? Esses homicídios, a gente já imagina, né, que é um homicídio culposo, já que ele não tinha a intenção de matar, porém, por um descuido, né, fogo mais espuma, não tem jeito, dá fumaça e mata todo mundo, né? Não é lugar fechado para estourar rojão. Enfim, né, pessoal? Como que seriam as punições aqui? Então, o juiz, ele dosa a pena individualmente para cada crime e, no final, havendo mais de um crime, a lei vai dizer que pode acontecer duas coisas. A primeira, e a mais óbvia, é o sistema da cumulação. Cumulação é o mais óbvio. Eu somo as penas, 10 anos aqui, mais 10 anos aqui, mais 10 anos aqui, 30 anos, somo. Mas também existe o sistema da exasperação. O que é isso? Aqui vai rolar uma matemática. Sistema da exasperação significa o seguinte: a lei possibilita que, em caso de concurso de crimes, não sejam somadas as penas. As penas sejam assim calculadas,
pego a maior de todas, ou qualquer uma se as penas forem iguais para os crimes praticados. Vamos supor, 6 anos, tá? É a maior pena. E aí, desses 6 anos, em vez de eu somar, eu vou aplicar uma fração em cima desses 6 anos. Essa fração pode ser, né? Essa fração pode ser de 1/6 até a metade. Então, vamos pensar em 3 crimes de homicídio culposo, cuja pena tenha sido de 6, 6 e 6. Se fosse pelo critério da acumulação material, soma, 3 vezes 6, 18, 18 anos. Pelo critério da exasperação, a gente pega a maior das penas, ou qualquer uma delas se igual, 6 anos. E em cima dessa maior pena, a gente coloca lá uma fração, que pode ser, por exemplo, no concurso formal, de 1/6 até a metade. Vai depender do quanto de crimes que houve. Vamos pensar nesse caso aqui, 3 crimes. Então, eu pego 6 anos mais 1/6 de 6. 1/6 de 6, 1 ano. Então, pelo concurso, pela exasperação, em vez de pegar 18 anos, ele vai pegar 7 anos, que seria 6 mais 1/6 em cima de 6, 7. 7 anos. Então, vejam que que o sistema da exasperação é mais benéfico. De um lado, o cúmulo material, a pessoa ficaria com 18 anos de cadeia, na outra, no sistema da exasperação, 7 anos. O máximo que pode acontecer na exasperação aqui, nesse exemplo, ó, se vai de 1/6 até metade a exasperação, está lá no artigo 70, a pena vai de 1/6 a metade. Metade de 6, 3. Então, 6 anos mais 3 anos da exasperação igual a 9 anos. Mesmo assim, é melhor que 18. Vamos colocar assim, que é a mesma coisa de você chegar lá no mercado, pague 2, ou leve 3, pague 1, né? Você comete 3 crimes e paga só por 1. É isso. É essa aqui a tal da história do concurso de crimes. Primeira coisa, eu preciso saber que existe o critério que soma e o critério que exaspera. Como que eu sei, professora, qual que é a fração? Vai estar lá no artigo 70 e vai estar no artigo 71. Quais são os limites mínimos e máximos de exasperação? E como que eu sei se eu uso a maior ou a menor fração? Como que eu sei que aqui vai exasperar em 1/6 ou em metade? Ou, por exemplo, no crime continuado, como que eu sei que vai ser 1/6 ou vai ser o triplo? Vai depender da quantidade de crimes, né? Enquanto lá na teoria da dosimetria da pena, a gente usava esse menos e mais da fração, a gente usava o quão perto chegou do resultado, por exemplo, na tentativa. A fração vai ser menor se o resultado estava longe de acontecer, ou vai ser maior o quão perto chega do resultado. Aqui não. Aqui o critério da fração vai ser a quantidade de crimes cometidos. Então, por exemplo, lá na história do ônibus, vai depender quantas pessoas tinham dentro do ônibus. Se tinha 2 pessoas, se tinham 120 pessoas no ônibus. Mas as penas não serão somadas, as penas vão ser uma mais uma fração da outra. Então, isso aqui é um benefício enorme para o réu. O que é difícil, entre aspas, nessa matéria? A gente entender qual tipo de concurso vai caber nos crimes, né? Eu sei que mais de um crime é concurso, mas como que eu vou identificar? Para isso,
nós vamos ler os artigos 69, 70 e 71, o caput do artigo, a cabeça do artigo, e depois eu vou mostrar para vocês qual que é a dica que eu tenho para que vocês lembrem. Vamos comigo. Primeiro que nós vamos falar, estamos no artigo 69, ó, última aula a gente falou lá do cálculo da pena. Vamos para agora para os concursos. No artigo 69 eu tenho concurso material, no artigo 70 concurso formal e no artigo 70 crime continuado. Então nós temos 3 tipos de concursos de crimes. Agora nós precisamos saber o que são eles e depois diferenciar. Vai surgir um monte de dúvida e nós vamos sanando, mas eu quero que fique bem claro na mente de vocês. Primeiro, vamos ler juntos o que é o concurso material. Está no artigo 69. Vamos ler só o caput. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente ao cúmulo material as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de acumulação privativa de pena de reclusão e detenção, executa-se primeiro primeiro a reclusão, depois a detenção. Então, olha só, quando são crimes, né? Quando a gente pratica aqui, mediante mais de uma ação, mais de uma omissão, 2 ou mais crimes, eu vou aplicar cumulativamente as penas privativas de liberdade que ele pegou na dosimetria. Lembrando, eu posso cumular as de reclusão e cumulo as de detenção. Aí, primeiro executa as de reclusão e depois as de detenção. Vamos pensar que ele praticou vários crimes, vários. E aí, 6 crimes eram de reclusão, apenados com reclusão, estava lá o código, a pena era de reclusão, e mais 6 crimes apenados com detenção. Então, eu somo, pelo concurso material, as penas de reclusão e ele vai executar a pena. Terminou? Vai executar as penas de detenção. Somo todas elas e ele vai executar. Só que aqui eu tenho um detalhe importante. As penas são cumuladas, as penas são somadas, o juiz soma. Isso aqui é ruim para o réu, ruim somar tudo. Ele quer o critério da exasperação, mas aqui não é possível. E por quê? Porque o agente usou mais de uma ação ou omissão e praticou 2 ou mais crimes. O fato de praticar 2 ou mais crimes vai acontecer em todos os concursos, já que concurso significa mais de um crime. Mas aqui, ele teve mais de uma ação ou mais de uma omissão. Olha só, vamos pensar o que é uma ação ou omissão. É a conduta humana, voluntária, dirigida a um fim. Eu tenho positiva ou negativa, pode ser um fazer ou um não fazer. Então, eu tenho 3 desafetos na minha frente. Eu vou lá, atiro em um, atiro no outro e atiro no outro. Tenho 3 ações. Eu vou responder pelos crimes de forma somada. Esfaqueei um, esfaqueei o outro. 3 lesões corporais, as pessoas só tiveram lesão corporal. Somos 3. Então, vejam, se tiver mais de uma ação e mais de um crime, concurso material. É o que a gente precisa saber agora. Vamos para o concurso formal. Artigo 70. Concurso formal, ele é dividido em 2 aqui. Eu tenho concurso formal próprio, concurso formal impróprio. Vamos juntos. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, no concurso formal, pessoal, uma ação só, ele fez um estrago grande. Ele praticou mais de um crime com uma ação só. Olha lá, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, joguei o fogo de artifício no teto, praticou 2 ou mais crimes, idênticos ou não,
pode ser que uma pessoa morreu, a pessoa teve uma lesão corporal, machucou a perna na hora de sair, né, correr do fogo. Aplica-se, como que funciona? Aqui é o critério da exasperação. Eu não gosto de mesóclise. Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas, ao critério da exasperação, aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, a pena mais grave dos crimes, por exemplo, um homicídio, mais uma fração de 1/6 até a metade. O que isso significa? Vamos pensar em 300 mortes. Eu vou aplicar a pena mais grave, homicídio culposo, eu acho que a maior pena do homicídio culposo são 6 anos, mais uma fração aqui, mais a metade. 6 mais metade de 6, 9. 300 mortes, quanto que vai pegar? 9 anos. 9 anos, e a gente lembra que nos crimes culposos, todos eles é possível conversão em restritiva de direitos. Vai sair no final, converte em restritiva. Então, eu vou somar todas essas mortes? Não. Ela vai ser aplicado o critério da exasperação. Está falando concurso de crimes, está falando número de vítimas? Não está falando. Está falando a gente pratica 2 ou mais crimes. Mais crimes pode ser até o infinito, né? Olha lá. E aí, essa é a primeira parte, né? O concurso formal próprio, quando, mediante uma ação ou omissão, mais de um crime idêntico ou não. Vamos para outra parte. As penas aplicam-se, entretanto, de forma cumulativa. Opa, aí ferrou a vida do condenado, né? Soma as penas. Se a ação ou omissão ela é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Aqui o legislador ele acertou. Por quê? Quando a gente fala dessa primeira parte, eu posso ter um crime doloso, nessa parte que tem o benefício, e um crime culposo juntos, ou 2 crimes ou mais, né, sempre 2 ou mais, crimes culposos. No caso, por exemplo, lá que eu falei para vocês da Boate Kiss, eu tive 300 crimes culposos. Estou falando só da ação do rapaz que soltou o rojão. O efeito pirotécnico lá, é um rojão, vai. Todos os crimes ali, todas as mortes, tudo que aconteceu foi decorrente de uma ação culposa. Então, é o concurso material dessa primeira parte. E o concurso material dessa primeira parte, eu vou ter um doloso, vários culposos ou todos culposos. Por quê? Isso a gente tira analisando a segunda parte do artigo. Na segunda parte do artigo está dizendo assim: a pena agora vai ser somada. Quando? Quando essa única ação gerou vários crimes, porém essa pessoa queria matar todo mundo. Ela sabia que isso ia atingir várias pessoas. E eu digo que o legislador acertou porque não importa uma ação, omissão ou várias ações ou omissões. Se a pessoa queria o resultado do crime, não importa o jeito que ela operou o crime. Qual que é a diferença, então, de eu matar um, matar o outro com 3 ações e eu colocar lá uma granada, mata todo mundo. Eu sei que tem 5 pessoas na sala, eu jogo uma granada, vão morrer as 5. Então, não tem diferença nenhuma do dolo, porque eu tenho a vontade, quando fala desígnios autônomos, significa minha vontade era de matar cada uma daquelas pessoas. Então, não importa se foi uma ação só, se eu liguei uma câmara de gás e morreu todo mundo, é uma ação só. Se eu joguei uma granada e matou todo mundo, se eu tirei os freios do carro sem a pessoa saber e todo mundo que estava dentro do carro morreu, né? Por quê? Porque eu tinha vontade de matar todas aquelas pessoas. Nesse caso,
tem que prestar atenção, sendo uma ação ou omissão só, as penas vão ser somadas de qualquer maneira. Vejam a diferença do concurso formal. O formal, então, vai comportar o critério da exasperação e o critério do cúmulo material. As penas podem ser somadas ou as penas podem ser exasperadas com a fração. Isso, então, é o concurso formal. Vamos para o crime continuado. O crime continuado, olha só, também nós vamos ter duas circunstâncias diferentes. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, igualzinho o concurso material, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Aqui eu tenho questões de tempo, lugar e maneira de execução iguais. Devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. O que vai acontecer aqui? Aplica a pena de um só dos crimes, se idêntica, ou a mais grave, se diversas, aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 até 2/3. Vejam que no concurso continuado, a exasperação é diferente do concurso formal, desculpa. No concurso formal, a pena exaspera de 1/6 até a metade. No crime continuado, de 1/6 até 2/3. Quando? Quando tiver mais de uma ação ou omissão. Mas aí eu tenho um plus, para não ficar igualzinho o crime material. Eu preciso de mesma condição de tempo, circunstância, mesma espécie de crime, crime todos iguais, mesmo condição de tempo, lugar, maneira de execução. Vamos pensar que nosso cliente é uma caixa de supermercado. E aí, todo dia o caixa dela dá uma conta negativa. Todo dia ela está perdendo dinheiro ali, e porque ela está lá tirando dinheiro. Mas ela começa a ver que ela está tendo que pagar essa diferença, então o que ela faz? Ela substitui a maquininha de cartão. Em vez de passar a maquininha do cartão do mercado, está passando a maquininha de cartão dela. Estou inventando aqui um exemplo. Então, todo dia ela manda para a conta dela ou para a conta de laranja uma quantia de R$100. Então, vamos pensar. Furto, né? Esse é o crime de furto. Ou pode ser um crime de estelionato. Não, porque está induzindo a erro. Não está induzindo a erro. Ela está furtando do supermercado. Todo dia, R$100. Então, em vez de somar essas penas, o que o legislador falou? Como são mesma circunstância de tempo, local, maneira de execução, eu vou tratar como um crime só, como um crime continuado. Então, em vez de somar a pena durante um mês, vamos pensar que ela conseguiu fazer isso durante um mês, eu vou aplicar a pena mais grave e uma fração da outra. Que mamata, né, galera? Que mamata que o legislador está dando aqui para a pessoa que comete mais de um crime. E para finalizar aqui o concurso, eu tenho o parágrafo único aqui no crime continuado, que vai também tratar de um crime continuado. Olha só. Mas uma outra espécie a gente vai ter que diferenciar. Aqui, crime continuado, mas crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, a gente já viu isso, né? É a primeira fase da dosimetria. Se a primeira fase da dosimetria ele não teve nenhuma circunstância desfavorável, ele já cai para esse artigo aqui, para esse benefício. Eu preciso de crime doloso, vítima diferente, cometimento com violência ou grave ameaça. Com os motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos se idênticas, a exasperação, ou a mais grave se diversas, até o triplo,
observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 desse Código. Olha só, vamos pensar em um sequestro, extorsão mediante sequestro, e eu tinha 5 vítimas, 5 reféns, né? Saí diante de banco, já peguei 5. 5 meninas saindo da balada, peguei as 5. Vítimas diferentes. Vou lá no caixa com uma, com caixa com a outra, e vou deixando no cativeiro até tirar todo o dinheiro da conta delas. Vítimas diferentes, tem a violência ou grave pessoa, sim, o tempo todo com a arma apontada para ela. Nesse caso, ó, se eu tiver com a primeira fase da dosimetria, na hora que o juiz estiver calculando cada uma das penas, se a primeira fase da dosimetria eu passei ilesa, não tenho antecedentes criminais, né? A minha conduta social não foi reprovada, e tudo aquilo que a gente já viu, em vez do juiz somar as 5 penas, ele vai dar uma pena aumentada até o triplo. Então, de 1/6 até o triplo. Eu sequestrei 5, pago por 3 no máximo. Eu sequestrei 300, pago por 3. Vejam, esse é o concurso de crimes. Eu tenho crime formal, crime continuado. Crime material, formal e crime continuado. E aqui a gente precisa ver mais um benefício. Cadê o benefício aqui? Eu acho que está no 70, parágrafo único, ó. No concurso formal, a gente tem que ler ainda o artigo 70, parágrafo único, para arrematar nossa leitura. Não poderá a pena exceder o que seria cabível pela regra do artigo 69 desse Código. Isso aqui significa o seguinte: esse critério da exasperação, que significa eu vou dar uma fração, você não vai responder pela pena inteira, mas só por uma parte dos outros crimes, essa exasperação aqui, ela não pode resultar num período de pena a cumprir maior do que o caso de somar as penas. Não pode. Porque se isso acontecer, é melhor usar a soma das penas, já que o critério da exasperação, ele veio para trazer um benefício para o réu e não um malefício. Olha aqui um exemplo, né? Vamos pensar aqui, com uma ação ou omissão dolosa, eu dou um tiro. Eu dou um tiro. Pessoal, fecha o microfone que eu já abro para vocês perguntarem, tá? Desculpa, professora. Uma ação ou omissão, eu dou um tiro. Pá. A primeira pessoa morreu, a segunda pessoa, o tiro transfixou, a segunda pessoa teve uma lesão corporal de natureza leve, o tiro pegou superficialmente, ricocheteou na parede, voltou, pegou na outra também lesão leve, né? Então, vamos pensar aqui. Pelo critério da exasperação, já que foi um concurso formal, uma ação, 3 resultados, o que eu faço? Eu pego a maior das penas e uma fração, né? Vamos pensar que a maior das penas aqui foi o homicídio doloso. Peguei 30 anos no homicídio doloso. Mais uma exasperação em cima dessa maior pena, vamos pensar que eu peguei mais metade. Então, 30 anos mais metade de 30 anos da maior pena, eu peguei então 45 anos, pelo critério da exasperação. Se fosse somado concurso material, a maior pena 30 anos, lesão corporal de natureza leve, né? Se eu pegar a pena, se eu não me engano, a pena máxima são 6 meses. Tem que olhar lá, mas vamos pensar com 1 ano, pegou 1 ano. 1 ano para uma, 1 ano para outra. Se eu somar as 3 pelo concurso material, vai ficar 30, 31, 32 anos. 32 anos pela soma e 45 pela exasperação. Então, o artigo 70, parágrafo único, vai dizer o seguinte: se esse critério da exasperação, que veio para ajudar,
piorar, somar as penas. Esse daqui, gente, então, é o panorama geral do concurso de crimes, panorama geral. Por quê? Eu gosto de passar o panorama geral para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que a gente está tratando. Agora nós vamos tratar de forma individualizada cada uma dos concursos, porque no final da aula eu quero que vocês saibam diferenciar um concurso do outro. Por enquanto aqui tá bem terrível, né? Eu imagino aí a primeira vez que eu ouvi falar de concurso de crime, eu quase caí dura, porque eu achei muito difícil. Agora vamos aprender um por um e vocês vão ver que não é muito difícil. Tem umas dicas legais aqui que a gente vai conseguir diferenciar um do outro. Vamos lá. Até aqui, alguém quer fazer algum tipo de pergunta, alguma pergunta, tal? Já lembrando que eu só li, eu ainda não expliquei nada. Professora, estou com uma sensação de posição fetal, né? O aluninho, depois de uma aula assim, ele fica em posição fetal, né? Mas vocês vão ver que não é esse monstrengo, não. Vamos lá. Ô, professora. Vamos para as explicações. Vamos. Pode falar. Quem que falou, professora? Não, é que o critério da exasperação, ele é um benefício para todos esses tipos de concursos de crime aqui. É isso ou não? Não. Não? Somente para o concurso formal, se tiver na primeira parte, ou para o crime continuado. Concurso material não tem exasperação. E a parte final quando tem violência ou grave ameaça, desculpa, quando no concurso formal tiver uma ação ou omissão só, mas a pessoa tinha intenção de matar todo mundo ou de cometer todos os crimes, aí não tem o critério da exasperação. O critério da exasperação somente nos crimes continuados e no concurso formal próprio. Ah, tá. E o exemplo de crime continuado foi o da Caixa? É porque a minha internet caiu até quando voltou. Do Caixa. Eu vou explicar novamente, eu vou dar exemplo novamente. Para ficar um negócio mais claro para nós, eu vou fazer assim. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, vou tirar da lei e vou colocar aqui numa lousinha para a gente pegar algumas partes aqui. Olha lá. Como que a gente vai fazer? Eu vou riscar as partes importantes. Deixa eu pegar uma caneta. Estou fazendo igual os meus professores fazem, mas o deles é mais bonitinho. E eu não consigo escrever bonitinho com isso aqui. Mas vou tentar. Nossa, ficou grosso demais o meu pincel. Onde que eu diminuo? Vou pegar esse aqui. Ó, primeiro, concurso material. Como que eu faço para lembrar? M de quê? De merda. Deu merda, gente. Quando deu merda, significa o quê? Ele se ferrou. Não vou escrever merda aqui, né? M, por quê? Ele se ferrou. Se ferrou por quê? Porque as penas vão ser somadas. Então, quando fala em concurso material, deu M, né? Deu M. Por quê? Porque vamos o quê? Somar, cumula as penas, ó, cumulativamente. As penas serão todas cumuladas, cumulou as penas. Mas tem um jeito mais fofo, né, de aprender. M tem duas perninhas. Então, tem duas o quê? Condutas, ó, mediante mais de uma ação ou omissão. Tive que adaptar aqui meu exemplo, porque para mim bastava deu merda. Mas para quem não gosta de pensar no palavrão, ó, mais de uma ação ou omissão. Então, eu tenho aqui 2 tiros, um tiro, uma facada, eu tenho 2 furtos, eu tenho um furto aqui, aí eu vou e furto ali.
Vejam, 2 ações ou omissões. Duas. Quantos crimes? Mais de 2. 2 até o infinito, né? Ó, então vamos lá. Quando a gente, mediante mais... Cadê minha caneta? Quando a gente, mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, óbvio, porque a gente está falando de concurso sempre mais de um crime, idênticos ou não, pode ser um roubo junto com depois, né, para ele rouba a pessoa aqui, chega em casa, não quer dividir o dinheiro com o comparsa, mata o comparsa, depois pratica um outro estelionato e mais de um crime, mais de um resultado. Idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade que haja incorrido. Então, aqui, o que eu tenho que lembrar? Mais de uma ação ou omissão, mais de um crime. Esse aqui é o concurso material. O que vai acontecer com esse povo? Soma as penas, soma. E somar as penas é ruim para o réu. O réu não quer que some. Por quê? Porque é ruim aqui, ó. Vamos fazer a cara do réu. Que jeito? Triste, ó. Ficou triste, pô. Triste. Ele tá bravo, né? Não sei fazer triste, então. Esse aqui tá triste. Maravilha. Vamos falar do concurso formal para a gente diferenciar? Deixa eu recortar e colar, então, o artigo 70. O artigo 70. Notem as dicas aí que elas são valiosas. Deixa eu tirar aqui, então, essa minha ilustração linda. Vocês acham que eu sou uma artista, mas não, galera, não sou artista não, né? Quem me dera. Só desenho muito bem, só sou uma pessoa que desenha muito bem. Aqui. É que eu desenho muito bem, mas eu não sei recortar e colar direito. Agora, vamos falar do concurso formal. Vai, filho. É aqui. O problema é a burrinha da frente aqui, que é o problema. Ficou vermelhinho. Então, aqui, ó. Opa. Deixa eu escrever antes aqui, então. Quem quiser tirar print, concurso formal. Concurso formal. Aqui no concurso formal, como que eu faço para lembrar? Como que eu faço, então, para lembrar do concurso formal, né? F de quê, professor? F de faca, né? Não tem muito aqui. Só que o que eu faço? Eu pego o F, para eu lembrar, e faço ele em letra cursiva, ó, F. E eu vou lembrar que o F parece um 1, ó. O meu F, né? Ó, F parece um 1. E o que isso me faz lembrar? Que quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, então aqui, ó, uma ação ou omissão, ou vamos lembrar do F de formal, uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Mais de um ou 2 ou mais, tanto faz, é a mesma coisa. Idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave das cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, olha aqui. No concurso formal dessa primeira parte do artigo, eu vou ter, deixa eu apagar aqui, ó, dessa primeira parte, são divididos em 2 partes. Nessa primeira parte, a gente chama de concurso formal próprio ou perfeito, né? Mas daquele 1%, não, então, vamos lá. Nesse caso, eu vou ter, nesse concurso, ó,
uma ação mais 2 ou mais crimes, o resultado. Eu vou responder como, professora? Pelo critério da exasperação. Exasperação. Eu vou pegar, ó, aplica-se a pena mais grave, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada de 1/6 até metade. Então, eu pego a pena mais grave, vamos supor aqui, vamos colocar 6 anos, mais 1/6. 1/6 de 6, né? 1/6 de 6 é igual a 1. Então, 6 mais 1/6 de 6, 7 anos. Aqui, pelo critério da exasperação, não somam-se as penas, eu uso uma fração. Nesse caso aqui, como que o nosso cliente ficou? Ó, feliz, feliz, feliz. Quando isso acontece? Com uma só ação, ou omissão, 2 ou mais crimes. Aqui eu preciso de um crime doloso, mais vários crimes culposos, ou vários crimes culposos. Por quê? Porque eu só tenho uma ação aqui e eu não tenho vontade de praticar esse crime várias vezes. Um foi doloso, o resto foi culposo. Atirei um e o tiro transfixou e matou mais gente que eu não queria matar. Essa aqui é a primeira parte do artigo. Segunda parte. As penas, entretanto, aqui, nessa parte de baixo, eu tenho. Eu espero que eu esteja facilitando para vocês. Continua, como é formal, continua uma conduta só. A diferença aqui é, eu tenho uma conduta só. Só que, nesse caso de uma conduta só, ele teve, gente, desígnio autônomo. Resultam de desígnio autônomo. Isso em juridiquês significa, ele teve dolo de praticar cada um dos crimes. Então, nesse caso, ó, ele teve uma conduta mais, né? 2 ou mais resultados, só que todos dolosos. O que vai acontecer com essa pessoa que teve uma conduta, só que todos os crimes que ele cometeu foi doloso, todos os crimes dolosos, né? Aqui, vou o quê? Cumular. Nessa segunda parte aqui, eu cumulo. Então, soma. Como que o réu ficou nessa parte aqui, ó? Triste, que essa parte é ruim, ó. Agora eu consegui fazer um triste. Ele ficou triste. Feliz ele ficaria só aqui. E essa parte aqui, ó, que a gente não pode esquecer, que é uma regra de ouro aqui, de benefício, né? Ele tá querendo dizer, ó, se essa história de fração for pior do que a soma, vou aplicar a soma. Não poderá pena exceder o que seria cabível na regra do 69. A regra do 69 é soma. Se isso aqui piorou a soma, vamos somar, né? Vivos mala, vivos mala. E esse aqui vai servir tanto para o crime continuado, como para o concurso formal. Onde existir o critério da exasperação, o juiz tem que fazer duas contas, a exasperação com a fração e a soma. Se no final a soma for melhor que a exasperação, aplica a soma. Vejam aqui o concurso formal, então. Eu tenho uma ação F1, M, mais de uma ação. Deu merda pro cara. Pior coisa é concurso material.
Vamos agora fazer essa exposição no crime continuado. O crime continuado, pessoal, é uma ficção jurídica, né? Ficção jurídica que, na verdade, era para ser um cúmulo material, né? Na verdade, o crime continuado é um concurso formal, tem todos os requisitos do concurso formal, mas por conveniência, né, dos deputados, vai saber, eles criaram esse tal de crime continuado. Vote em mim que eu vou tirar isso do Código Penal, tá, gente? Para deputada federal, né? Ah, não, porque daí, cadê? Não quero ser prefeito, alguém pode querer me assassinar, né? Como diz o saudoso Raul. Não quero ser assassinado. Aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra cor agora. Verde do Parmeira. Quero pintar de verdinho do Parmeira. Aqui eu tenho crime continuado. Vocês vão ver que eu disse que é uma ficção jurídica. Por quê? Porque isso aqui é concurso material, disfarçado. Ó, quando a gente pratica mais de uma ação ou omissão. Mais de uma ação ou omissão, ó. É M, ó. Deu merda, mais de uma ação ou omissão. Só que aqui eu tenho um plus. Ó, mais de um crime da mesma espécie. O que é a mesma espécie? Mesmo artigo. Então, igual o artigo. Mesma espécie. Mesmo artigo. Ó, que letra linda. Pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução. A jurisprudência, ela vai dizer o seguinte, né? A jurisprudência vai dizer o seguinte: mesma espécie é igual mesmo tipo penal, mesmo artigo. Tempo. Quais são as condições de tempo? Até 30 dias. Lugar. Até comarcas contíguas. Eu vou explicar isso. E o que vai significar aqui? Quando a gente fala em crime continuado, a ficção jurídica é: praticou-se um crime, porém, como tem as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, vamos entender isso como um crime único, para ser, e maneira de execução, né? Maneira de execução, vamos entender isso aqui como um crime único. Faz 3, responde por 1,5, né? Crime único. Aí vamos pensar no seguinte exemplo, né? O nosso cliente, ele é especialista em furtar carro. Furtar carro, não. Vamos pensar naquele que furta eu vi essa semana, aquele step que fica do lado de fora, né, das caminhonetes, né? Tem aquela caminhonete, tal, aí põe lá, aí a pessoa põe uma borboletinha, né, vida louca, lá. E ele só faz isso. Todo dia ele vai e furta um step de caminhonete. Ele furta um step de caminhonete. Deixa eu só ver um negócio aqui. Um segundo. E esse nosso cliente que furta o step de caminhonete, ele furta o step de caminhonete, ele pratica o crime do artigo 155, né? Foi lá, por exemplo, aí ele começou aqui no Tabuão. Veio aqui no Tabuão, aí ele encostou ali onde estava tendo um comício lá, um negócio de partido, veio aqui no Shopping Outlet,
chegou na rua, Vida Nova, fez uma festa, arrancou todos os steps do lado de fora, levou. Em um dia, ele cometeu 5 crimes de furto. 5. Aí, era um sábado, era um domingo, ele já foi ali para o Embu das Artes, na feira do Embu, dos artistas. Opa, um monte de turista, já levou mais, achou mais 10 caminhonetes, e levou o step das 10 caminhonetes. Imagina o povo puto, né? Porque eu, por exemplo, quando vou comprar carro, a primeira coisa que eu olho é o pneu, porque eu tive um carro que tinha um pneu grande e era um rim cada pneu, né? Então eu já olho logo o pneu. E esses pneus de caminhonete ali, R$1.000 cada pneu, né? Deus me livre. Maravilha. Aí ele vai para Itapecerica, e Itapecerica também está tendo uma reunião lá de partidos e tal. E ele encontra mais 5 caminhonetes e furta. Vejam, vamos colocar aqui um lapso de tempo de 3 dias. Em 3 dias ele cometeu 20 furtos. 20 furtos. Mesma circunstância de tempo? Sim, né? 30 dias, mesma circunstância de tempo. Mesma circunstância de lugar? Sim. Tapsirica, Imbu e Tabuão são comarcas contíguas, né? Ali tá tudo pertinho. Então eu posso dizer, né, que foi o mesmo modo de execução? Sim, porque ele furtava estepe de caminhonete com pé de cabra, né? Ia lá, pegava, não sei, gente, como que furta. E com o pé de cabra. Então, do mesmo jeito que ele fez o primeiro crime, ele fez todos. Então, a ficção jurídica é: todos são um crime único. Por isso que é crime continuado. 20 furtos, então. Vamos pensar que não existisse o crime continuado. Aqui é importante para vocês entenderem a razão de ser do legislativo para criar esse benefício. Olha só, 20 furtos. A pena mínima do furto, é de 1 ano. A pena máxima do furto são 4 anos. Então, vamos pensar que ele pegou a pena máxima do furto por todos esses furtos, pelo critério da cumulação, soma 20, né, 20 furtos a 4 anos cada um, me ajudem, 80 anos, né? Cadê a Michelle para me ajudar com as contas? Cadê a Selma? 80 anos. 80, porque em 3 dias ele furtou 20 steps. Beleza. Se a gente for usar o princípio da proporcionalidade e combinar com o artigo 157, que é o crime lá do parágrafo, o 157, acho que é parágrafo 3º, deixa eu só confirmar aqui. Roubo com morte, que é o tal do latrocínio. Deixa eu só para baixo aqui, não vendo. Extorsão mediante sequestro, passei. Morte, parágrafo 3º, isso. Falando isso, não tem nada. Ó, artigo 157, subtrair para si coisa alheia móvel, se resulta de morte, parágrafo 1º, inciso 2º, a pena é de 30 anos. 30 anos. Então, olha só, no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, a pena máxima para um latrocínio são 30 anos, né? E vamos ver, o que o legislador pensou? Se ele furtou 20 carros em 3 dias, a pena dele somada seria 80 anos. Se nesses 3 dias, em vez de furtar, ele pegou uma pessoa, roubou e matou, a pena dele vai ser de 30 anos só. Então, aqui o legislador verificou uma desproporção, né, entre os crimes de furto e de roubo. Essa foi a razão de ser da criação desse artigo. Então,
não somaria no crime continuado, lembrando, um crime só, ele pegaria 80 anos por ficção jurídica. No latrocínio, um crime só, que é bem mais grave, morte e roubo, 30 anos. Então, para corrigir essa desproporção, ó só, não vamos somar as penas, não vai dar 80 anos, nós não vamos somar as penas. O que o legislador mandou fazer? Ó, lembrando, não é o juiz que é fraco, né? Não é o judiciário que solta, não é. Tá na lei, tá bom? Tá na lei, não acreditem na imprensa, tá na lei. O que vai fazer aqui, ó? Vai aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave se aumentada, e em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então, eu vou pegar aqui um dos crimes, qual que é a maior pena? 4 anos, mais 2/3 de 4, quanto que é? Eu acho que deve dar o quê? Uns 2 anos e meio? 3 anos? Vamos por 3 anos, que eu não sei fazer conta. É igual a 4, 5, 6, 7. 7 anos. Era para dar 80, deu 7 anos. O que o réu vai ficar aqui nesse concurso, nesse crime continuado aqui? Ele vai ficar muito feliz, né? Super feliz. Para finalizar, vamos para esse parágrafo único também bizarro, né? Olha lá. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, olha só, o que esse artigo aqui ele vai dizer, né? Eu acho mais difícil achar pincel do que concurso de crimes. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, então, quais são os requisitos aqui, ó? Deixa eu tirar essa parte aqui. No parágrafo único aqui, além de ser crimes da mesma espécie, além dos crimes serem da mesma espécie, mesma circunstância de tempo, lugar e maneira de execução, tem mais algumas coisas lá. Vou colocar aqui. Vamos acrescentar no parágrafo único quais são os requisitos aqui, ó. Nos crimes tem que ser crimes dolosos, não pode ser nenhum culposo. Vítimas diferentes. Violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça. E... Ixi, aqui eu não posso fazer isso senão some. Violência, grave ameaça, vítimas diferentes, mais artigo 59, mais primeira fase da dosimetria favorável. Tendo esses requisitos aqui, estamos no crime continuado aqui do parágrafo único. O que vai acontecer nesse... Olha lá. Vamos somar as penas? Não vamos somar a pena, não. Olha só, nós vamos aplicar o critério da exasperação, só que esse critério da exasperação, ó, pego a pena mais grave e se diversas até o triplo. Então, aqui, mesma espécie de crime, mesmo tempo, lugar, maneira de execução, vítima diferente, violência ou grave ameaça, teve a primeira fase da dosimetria favorável, você não vai responder pela soma das penas, você vai responder pela pena mais grave, ou qualquer uma delas se iguais, com uma exasperação. Só que essa exasperação é diferente, eu não estou conseguindo colocar aqui o pincel. Aqui, ó. Só que essa exasperação aqui, essa exasperação é diferente, ó. Ele fala no código até
até o triplo. Ai, eu tô aqui em cima, por isso. Até o triplo. Até o triplo. Então, vamos pensar que foram 10 pessoas. Ele não vai responder por 10 pessoas, né? Vai pegar uma mais o triplo, ele vai responder como se ele tivesse praticado contra 4 no máximo. Fui lá e fiz uma chacina. Joguei uma bomba, né? Não joguei bomba, eu fui lá e metralhei uma reunião lá do meu partido rival, né? Tava lá, eu quero muito ganhar a eleição, fui lá e metralhei. Tinham 60 pessoas, né? Ou estavam 60 pessoas assistindo o Clube da Luta. 60 pessoas. Eu fui e matei as 60 pessoas, ó. Todos dolosos, vítimas diferentes, violência ou grave ameaça. E a minha primeira fase numa boa, sou estudante de medicina, né? Sou meio Pinel, mas como... Sabia que Pinel foi aquele que começou a primeiro estudar a psiquiatria, né? O pai da psiquiatria? Legal isso, né? Eu meio Pinel, meio doido, e eu fui e matei todo mundo. Eu vou responder por 3 vezes 6, 18, 180 anos, se eu pegar o máximo em todas as penas? Não, eu vou responder até o triplo. Então, eu vou pegar a maior das penas e o triplo, mais o triplo. Então, essas foram as dicas aqui do concurso de crimes. Falamos do material. O que eu lembro do concurso material? Mais de uma conduta, mais de um resultado, soma as penas. Formal, uma só conduta, 2 ou mais crimes, o que eu faço? Exasperação. Se essa uma conduta eu tive unidade de desígnios, ou seja, o dolo em praticar todos esses crimes, vou somar as penas, aí não vai ter jeito. E aqui, se for crime continuado, ficção jurídica, podem ser 300 crimes, vão entender a lei como um crime só. Como isso? Eu preciso de mais de uma ação ou omissão, vítimas diferentes, violência ou grave ameaça, e aí a exasperação vai depender, né? Se for vítima diferente, se for com violência ou grave ameaça, pode ser concurso material, que é o concurso material não, o crime continuado com uma exasperação maior ou menor. Para ficar... Oi! Se as circunstâncias lá da primeira fase não for favorável, acumula? Não, aí não, porque eu preciso desse requisito aqui de baixo, ó. Se ela não for favorável, daí não vai, não, vai aí não se aplica. Não, aí não se aplica aqui. Não? Se o juiz deixar, se na primeira fase sair da pena mínima, ou seja, o juiz colocou alguma coisa ali na primeira fase, esquece esse benefício aqui. Tá. Tá? Beleza. Beleza? Pessoal, são 9h16. Vamos fazer um intervalinho rapidão aqui, só porque eu preciso ir ao toalete, e a gente volta já já, então. Pois não, pode falar. Professora, antes que eu esqueça. Pode falar. Oi, professor. É o Ademir. Professor, Oi. No caso aqui do crime continuado, ele serve para qualquer crime, né? No caso de estelionato também, né? Sim. Qualquer crime. Qualquer crime. E a pena vai ser usada do mesmo jeito. Vai. Estelionato não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, então eu vou usar o 71 caput. Ó, quando a gente, mediante mais de uma... Só que tem que ser na mesma circunstância de tempo, lugar e maneira de execução. Vamos pensar que o cidadão pegou um bom telefone dele, umas contas laranja lá e começou a ligar para as pessoas falando que queria dinheiro porque estava com a filha. Fez isso durante 5 dias, 15 dias e conseguiu tantos reais com esse estelionato. Ele vai responder por uma pena mais uma fração da outra.
que é de 1/6 a 2/3. Parece bem bizarro, né, gente? Exatamente o que eu ia falar, porque é o que ele lesou, né? Então, parece bem bizarro, né? Não, mas quanto a isso, quanto à lesão, ele vai ser condenado à devolução do dinheiro. Aí a gente vai aprender, né, que quando estiver estudando sentença em processo penal, que ele vai ser condenado a devolver o dinheiro. Mas se achar dinheiro de estelionato, é você achar água no deserto, né? É difícil. Porque a gente nunca ouviu falar que devolveu, né? Não. Tá certo, obrigado. Inclusive, eu tenho um amigo delegado que ele fala que quando o preto estelionatário, ele nem dá muita conversa porque ele fica com dó e solta, porque a lábia é muito boa. Não, nem dá muita conversa, não, eu fico com dó e solta, porque o cara sabe levar a história. Professora, o meu pai caiu na lábia de um... A minha mãe não, mas meu pai caiu. Meu pai vinha vindo, um rapaz passou assim, falou assim, o seu filho ficou me devendo um dinheiro. Eu falei, meu filho, daí meu pai, em vez de falar assim, qual deles, né? Meu pai falou assim, o Juca, que sou eu, né? Que é o Ademir. Aí eu falei, o Juca mesmo. Quer dizer, eu fiquei devendo um dinheiro para ele, perdão. E seu pai deu? Ele falou assim, mas quanto que é? Daí meu pai falou assim, ele falou assim, são R$50. Só que eu só tenho um cheque de 400 aqui. Aí o senhor me dá o restante. Ai, meu Deus. Fica. Daí meu pai pegou e pagou R$50 pro homem e pegou o cheque sem fundo. Minha mãe falou assim, minha mãe falou, vai falar com ele, ué. Ai, que triste, meu pai já tinha mais idade, já estava quase 80 já, né? Então ficou fácil. Meu Deus. Nossa, eu odeio, né? Em casa uma vez ligaram falando assim, ligaram uma vez em casa falando assim, alô, tia? E minha mãe, oi! E minha mãe, ela pergunta quem é, ela responde, né? Oi! Aí ele falou assim, tia, eu tô aqui acabando de bater no meu carro, tia, me ajuda. Aí minha mãe, Rafa! Isso, é o Rafa! Aí ele falou assim, oi, Rafa, o que aconteceu? Ele falou, tia. Aí ele falou batida de carro, e aí minha mãe me gritou. Aí ela falou, Marisa, eu estava no quarto, Marisa, o Rafa, né? Aí eu desci, falei, eu não estava nem sabendo, né, da história, falei, alô, oi, é o Rafa. Aí ela falou assim, aí ele falou, Lisa, que é meu apelido, Lisa, é o Rafa. Falei, oi. Ele, Lisa, acabaram de bater no meu carro aqui, eu bati no carro, falaram bem assim, eu bati no carro, e assim, Lisa, eu quero pagar ele, só que o banco está com problema, eu não consigo transferir, preciso transferir R$1.000. Me transfere para mim que eu já te pago, já te mando dinheiro, Lisa. Falei, Rafa, mas essa sangria desatada não. A gente vai fazer um BO, me encontra na delegacia, estou descendo aí, 10 minutos eu estou aí. Aí ele, não, Lisa, não, é só... Não, vamos para a delegacia, vamos fazer BO, você tá louco? Depois a gente resolve isso no juizado. Não é justo para mim. Aí ele, não, Lisa. Aí ele começou a me xingar. Tudo. Aí eu peguei e falei assim, aí ele, não, Lisa, não. Falei, Rafa, foi o seguinte, liga no meu celular, porque minha mãe de olho, né? Falei, liga no meu celular, Rafa. Aí ele começou a me xingar tudo que é nome. Aí assim, eu falei, ué, mas vai pagar assim? Não precisa pagar na hora, né? Tal. Mas aí eu olhei para minha mãe, e o Rafa? Aí eu falei, mãe, ele que falou Rafa? Não, é que a voz é do Rafa. Ah, gente, aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Ainda bem que você estava perto, viu? Aí eu liguei pro Rafa, aí o Rafa falou, nossa, mas que parentada ruim que eu tenho, quer dizer que eu tô lá sofrendo uma batida de carro, ninguém quer me dar dinheiro. Eu falei, meu filho, parente turco, né? Ninguém não vai dar. Foi boa, hein? Essa foi boa, essa foi a melhor. Mas gente, o estelionatário, ele dá um jeito, então tomem muito cuidado, né? Principalmente nessa época de internet, a pessoa gosta de colocar foto das crianças com uniforme. Eu sei que seu filho estuda no Adventista, localização, então é muito complicado essas coisas, gente. Então vamos tomar cuidado, porque vocês estão vendo aqui que a punição é ínfima. Mas eu preciso ir lá no banheiro, tomei quase 2 litros de água agora,
e a gente volta em 10 minutinhos, tá, pessoal? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos, eu já volto. Até já. Só um minutinho já tô aí.
Galera, estamos de volta. Estamos de volta, todos aí, felizes e contentes, com essa matéria super simples de direito penal. Tá vendo como o direito penal, às vezes, ele é meio complicadinho, não dá para estudar à luz da Atena, do Marcelo Rezende, como é o nome daquele outro especialista em segurança, não sei das quantas. É difícil, difícil. Vamos lá. Até aqui, pessoal, algum questionamento? Professora, estou achando muito difícil. Não é difícil, agora vai demandar um estudo de vocês. Precisa sentar para estudar, para fixar a matéria, né? Já que enquanto a gente está conversando, fica muito fácil. Depois que fixa a matéria, aí sim a gente pode dizer que a gente entendeu, que a gente estudou. Para isso, eu coloquei agora, vou mostrar para vocês um resumão, vou mostrar para vocês, acho que a telinha já está compartilhada, deixa eu só ter certeza. Cadê? Aqui da minha lousinha. Eu vou deixar para vocês esse resumão aqui de concurso de crimes, para a gente poder ter esse panorama geral aqui e ver como que o sistema vai ser tratado aqui para nós. Deixa eu pegar novamente minha canetinha. Pegar uma canetinha, que cor? Ó, eu tenho mais cores do que a Luana nas canetas aqui. Todas as cores do arco-íris. Essa corzinha aqui na minha canetinha. Olha lá. Então, para ficar bem simplesinho o nosso concurso de crimes, eu coloquei aqui, ó, espécie de concurso. Concurso material está no artigo 69. Concurso formal, artigo 70. Eu tenho a primeira parte, que a doutrina chama de concurso formal próprio, e o próprio ou perfeito, tá? Depois, no artigo 70, só que na segunda parte, eu tenho concurso impróprio ou imperfeito. Deixa eu só trocar o lado aqui, gente, que eu acho que o fone tá me deixando meio surda, que eu ando com dor de ouvido nesse ouvido direito aqui. É direito? É. Então tá. Deixa eu colocar o fone desse lado aqui. Ó, então, próprio ou perfeito está no artigo 70, primeira parte. Impróprio e imperfeito está no artigo 70, segunda parte, que são os nomes que a OAB costuma chamar. Por isso que eu coloquei os nomes assim, para a gente lembrar. Então, impróprio ou... Vou colocar aqui a letrinha, fica mais fácil de ler. Próprio ou perfeito são sinônimos. Impróprio ou imperfeito. Essa divisão que a gente encontra com essas nomenclaturas aqui. Concurso formal, então, ele é dividido em próprio ou perfeito, impróprio ou imperfeito. E o crime continuado? O crime continuado é dividido em genérico, que vai estar lá no artigo 70, e específico no 70, parágrafo único. E aqui o concurso material benéfico, vamos deixar ele por último, para não dar o nó na cabeça de vocês. Eu imagino que vocês não estão com nó na cabeça. Então, vamos lá. Relembrando, tá todo mundo aí? Será que todo mundo voltou do intervalo? Meu Deus, ninguém deu um sinal de vida aí para mim? Sim, estou aqui. Michele, você está aí? Ô, Michele, fazendo as contas, a Demir está aí. Eu também estou aqui, professora. A Marisa está aí? Está todo mundo aí? Estou aqui. O corintiano está aqui, professora. Vocês estão aí, gente? Presente? Tem um corintiano para fazer oposição aqui, bro. Credo, gente. Nossa. Vai usar esse benefício próprio. O restante vai usar para os clientes.
Ave Maria. Maria José tá aí. Isso, todo mundo aí, hein? Ninguém dorme, ninguém tá dormindo. Se estiver Eu tô aqui, dormindo, a senhora tá me ouvindo? eu tô ouvindo. Não quero ninguém Ah, ainda dormir. bem. Que eu Tá? achei que o meu fone tivesse ruim, professora. Não, não quero ninguém dormindo na aula, né? Poxa. Vamos lá, Débora. Débora tá anotando lá, né? A A senhora não Kátia tá, deixa a gente dormir, não. né? Contando esse artigo. Presente. Presente, Kátia. Kátia, você tá fazendo o que de bom aí, hein, filha? Pra gente comer. Professora, hoje eu tô no trânsito a caminho do médico. Tá fazendo mais nada. Gente, Nem pra amiga. nossa, gente, aí não dá, hein? Poxa. Nossa, eu queria comer alguma coisa boa, né? Eu tô comendo só miojo. Vamos voltar aqui então para aula. Ela Vamos vai me matar. Ô, louco, tá miojo, fazendo nada. professor, é veneno. Miojo é um veneno, né, Jô? Fazer o quê? É, Ô, mentira, professora, galera. tem Sou pessoa fitness. Ô, professora, tem um doce de leite aqui de leite condensado que eu cozinhei, quer? Eu adoro. Nossa senhora, gente, Tá como é bem bom. moreninho e tudo. Ai, que delícia. Com pão de queijo, vocês já comeram doce de leite com pão de Sim, queijo, gente? uma Ah, delícia. para, né? Para. Ele mexeu com a Esqueci, lombriga da pessoa de pão, errada, né? esqueci de Nossa, pão, professor. as minhas lombrigas estão assim. "Ah!" Nossa Senhora, gente, mas eu tô numa situação que eu espero que só volte às aulas presenciais a hora que eu emagrecer, que não tem uma roupa que caiba em mim. Não, eu vou ter que improvisar um vestido com lençol amarrado aqui do lado, porque tá fogo, gente, tá Uma complicado. burca, vou usar uma burca, Nossa, professora. eu fui no casamento do meu irmão semana passada, né? Na verdade, ele fez só um almocinho, casa, não tinha roupa para eu ir. Falei, e agora, veja? Eu vou vestir a capa de botijão de gás aqui, porque tá complicado. E comendo que nem um javali, né? Complicado, né? Eu tô quase um concurso de crimes aqui. Vamos continuar aqui. Vamos para essa última parte aqui para a gente terminar. Espero que vocês tenham falado, professor, estava difícil, mas depois ficou simples. Vamos lá. Concurso material, então. Como que eu sei o que é concurso material? Olha lá. Quais são os requisitos? Pluralidade de condutas, mais de uma conduta, mais de uma pluralidade de crimes. Sempre vai ter pluralidade de crimes, já que a gente está tratando de concurso. Então, deixa eu pôr um sempre aqui. Sempre vai ter pluralidade de crimes. Que letra miserável. Né? Tá escrito sempre? Para mim tá escrito sempre. Então, vamos lembrar. Cúmulo material, M, duas perninhas, então, mais de uma conduta. Qual que é a forma da punição? As penas serão somadas. Maravilha! O que eu preciso aqui embaixo? Vamos lá, concurso formal. Unidade de conduta, uma conduta só. A gente vai lembrar do F, o F que parece um 1. Vamos lembrar desse método aqui de lembrar. Pluralidade de condutas. Vou colocar um S aqui de sempre. Sempre pluralidade de condutas. Qual que é o critério? Da exasperação. Eu vou pegar a maior das penas ou qualquer uma se igual e vou aplicar mais uma fração de pena, mais uma fração. Essa fração pode ser de quanto? De 1/6, que é a menor, até metade. Até metade. Professora, como que eu faço essa fração, hein, professora? Ó, eu vou pegar a maior pena, por exemplo, 6, vou dividir por esse segundo, então, eu divido por esse aqui, a divisão é esse sinal, hein? Divido por 6 e depois
multiplico por esse. Agora eu não lembro qual que é numerador, qual que é denominador. Mas eu divido por um, multiplico por outro, para ter o resultado. Lembrando de fração, né? Por isso que tem o desafio nota máxima lá, que vocês têm que fazer toda semana, para poder lembrar de matemática. Divido por um, multiplico pelo outro, de 1/6 até metade. Então, divido pela metade, multiplico pelo outro aqui. Aí eu sei qual que é a exasperação. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a maior pena mais o resultado dessa fração aqui. O réu, nesse caso aqui, a gente se lembra que nesse caso, nesse caso aqui, aquele que está respondendo o processo fica feliz. Aqui ele fica feliz, obviamente, né? Já que ele vai responder com uma pena diminuída, ele fica feliz. Aqui ele fica triste, né? Critério material. Maravilha. E no impróprio? Por que impróprio, né? Porque aqui eu tenho unidade de desígnios, ou seja, dolo, vontade de praticar cada uma das condutas. Então, aqui é tudo doloso. Aqui é tudo doloso. Como que funciona, então? Como é formal, eu tenho uma conduta. Pluralidade de crimes sempre. Mas aqui eu tenho um plus, ó. Todos os crimes são dolosos. Como que vão ficar as penas? Todas as penas se somam. O réu fica triste. Só lembrando que aqui eu tenho, no concurso formal próprio, eu tenho um crime doloso, mais de um crime culposo. Um tem vontade, o outro foi por descuido. Né? Culpa é um descuido, é um comportamento descuidado. Ou eu tenho vários crimes culposos. Aqui o réu fica feliz. Por fim, galera, no crime continuado ou genérico, que é esse primeiro, a gente vai ter pluralidade de conduta, mais de um. Pluralidade de crimes, sempre. Só que aqui nós vamos ter o tal duelo de continuidade. O que é isso? Mesma circunstância de tempo, mesma circunstância de lugar e mesma circunstância de modo de execução, lembra? Eu preciso também que seja o mesmo crime. Por quê? Um tem que ser continuidade do restante. Então, mesma quantidade de tempo, nós falamos que a jurisprudência convenciona em 30 dias. Lugar, regiões próximas, métodos de execução, todos foram praticados da mesma forma. E o mesmo crime. Todos furtos, todos estelionatos, todos homicídios, todos os crimes que vocês podem imaginar, com esse elo de ligação aqui. Mesmo tempo, mesmo lugar. Se for com violência ou grave ameaça contra pessoas diferentes, a gente vai para o específico. Quando não for com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes, a gente volta para o genérico. Por exemplo, furtei o extra durante 15 dias e ninguém percebeu. Como que minha pena vai ficar? Pluralidade de conduta? Sim, cada dia era um dinheirinho que eu levava embora. Pluralidade de crimes? Sempre, porque sempre a gente está tratando de vários crimes. Mesma circunstância de tempo, lugar, método de execução, era o mesmo crime? Sim, todos furto. Então a pena vai ser, eu pego a maior das penas mais uma fração. Vejam que a fração do crime continuado é diferente. Inicia-se em 1/6, só que
vai até 2/3. Aumenta um pouquinho, né? 2/3 é maior do que metade. Aqui aumenta um pouquinho. Então, de qualquer maneira, é uma beleza, porque eu posso ter praticado 20 furtos, eu vou responder por um mais 2/3 de outro no máximo. Aqui, ó, réu feliz. Nessa última, eu vou ter crime continuado específico, preciso também de pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie, elo de continuidade, mesma circunstância de tempo, lugar, modo de execução, mesmo crime, só que aqui eu vou ter um plus. Eu vou ter crime contra a mesma pessoa e com violência ou grave ameaça. Ó, vítimas diferentes e violência, grave ameaça. Nesse caso aqui, o que que vai... Opa, sumiu minha caneta. O que que vai acontecer aqui? A pena vai variar de 1/6 até o triplo. Importante dizer que esse 1/6 foi a jurisprudência que colocou, porque o artigo fala até o triplo, mas não fala quanto que é o inicial. Então, a jurisprudência fala, como esse é o único que não fala qual que é o inicial, vamos copiar o inicial do restante, que é sempre 1/6. Então, de 1/6 até o triplo. Esse é o crime continuado específico. E, por fim, né, essa parte aqui, que sempre cai na OAB, concurso material benéfico, que está dizendo assim, quando o critério da exasperação for pior para o réu do que o critério do cúmulo material, que é a soma, use o cúmulo material, porque é o melhor para o réu. Como que a OAB pede isso nas provas, pessoal? Como que a OAB pede isso nas provas? Eu vou pegar aqui uma prova da OAB que ela vai trazer para vocês, eu acho que, se eu não me engano, foi o penúltimo concurso. Ela vai trazer um concurso aqui, e eu nem vou falar se está certo ou está errado, eu quero que vocês tentem identificar o erro. Então, eu vou pedir só um minutinho para eu ir lá na prova da OAB. Deixa eu só compartilhar a tela. Vocês vão ver como que isso cai na OAB. Eu vou compartilhar a tela aqui no meu navegador. Então, como que eu faço para acessar a prova da OAB? Eu venho aqui, ó, FGV, Fundação Getúlio Vargas, FGV, OAB. Ó, já aparece aqui de tanto que eu acesso. FGV, OAB. Aí vai aparecer o site, clico lá nesse site. Agora só falta eu acho que é do último exame da OAB, hein? Essa do que caiu a história do concurso de crimes. Se eu não me engano. Se eu me engano, eu me perdoo, que eu sou uma pessoa que me perdoa, se perdoa. Ai, que demora. Aqui, ó, os últimos exames. Esse aqui ainda está em andamento, a prova vai ser em dezembro. Esse aqui é o último exame da OAB. Vamos ver se é esse que eu quero. Aí eu venho aqui, cliquei. A prova foi, se eu não me engano, gente, em dezembro do ano passado. Geralmente são 3 exames por ano. Mas o exame desse ano inteiro foi suspenso, né, diante da pandemia. Ah lá, penal, direito penal. Aqui é prova de segunda fase. Deixa eu ver se é essa aqui. Se for, eu vou... Não. Não é essa. Deixa eu voltar. Deixa eu ver a penúltima, então. Aqui. Não, deixa eu ver. Era essa, sim. Vamos lá. Ó, a prova
foi feita pela galera, foi aplicada no dia 1º de dezembro de 2019. Nossa, esse ano aqui, só teve uma prova então da OAB e ainda nem teve a segunda fase, né? Como que vai ter segunda fase? Todo mundo aglomerado. Difícil. Olha só, vou ler aqui o início, eu acho que essa prova da OAB, ela vai tratar, acho que a gente já conversou dela alguma vez, se eu não me engano, hein? A Michelle, eu sei que foi uma aula que a Michelle assistiu e depois ela veio falar comigo que ela ficou em posição fetal. Mas o resto da galera, eu não sei se eu dei essa peça para vocês. Se vocês se lembram, me digam. Mas vamos ver aqui a peça e vocês vão ver que trata de bastante temas que a gente já estudou na nossa aula de sexta-feira. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Carlos, primário e de bons antecedentes, 45 anos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 302 da Lei 9.053 de 97 por 2 vezes e 303 do mesmo diploma legal. Está tratando aqui do crime de trânsito. Um foi homicídio, o outro lesão corporal. Todos eles em concurso material. Vamos lembrar que é concurso material? M, 3 perninhas, mais de uma conduta, mais de um crime. Então, foram em concurso material. O que ele está dizendo? Que essas penas têm que ser somadas por 3 vezes, 2 vezes 302, 2 homicídios, mais uma lesão corporal. Então, somos 3. Porque, de acordo com a denúncia, no dia 8 de julho de 2017, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na direção de um veículo automotor, com imprudência em razão do excesso de velocidade, colidiu com o veículo que estava Júlio e Mário, este com 9 anos, causando lesões que foram causa suficiente da morte de ambos. Consta ainda da inicial acusatória que, em decorrência da mesma colisão, ficou lesionado Pedro, que passava pelo local com sua bicicleta, e foi atingido pelo veículo em alta velocidade de Carlos. Olha aqui, gente, a OAB querendo que vocês saibam se isso é concurso material mesmo. O que vocês acham? Fiz uma pergunta. É concurso material, gente? Eu acho que não. Vamos pensar junto comigo. Qual foi a conduta? Qual foi a conduta do Carlos? Eu acho que sim, professor, porque houve uma conduta aí sim, mas vai, fala. Qual foi a conduta do Carlos? Quantas condutas ele teve aqui? Uma só. Uma só. Uma ação e vários crimes. Qual foi a conduta dele, Michele? Ele dirigiu em alta velocidade. Isso. Uma conduta. Uma conduta pode ser concurso material? Não. Não totalmente, né? Não, porque material é mais de uma conduta. Exatamente. 2 perninhas do M. 2 pernas. Pronto. Aí, Michele. Obrigada. Ó, Michele, mais de uma conduta. Aqui só teve uma conduta. Então, eu tenho concurso material? Não. E lembra que o concurso material é pior? Deu merda. Eu tive aqui um concurso que? Uma conduta. Qual que é o único concurso que tem uma conduta só? Formal. Formal. Então, a OAB mandou um concurso material aqui, mas a nossa defesa vai ser dizer que não teve concurso material. Teve concurso formal, tendo em vista que foi uma conduta apenas, dirigir em alta velocidade, de forma displicente, descuidada, tive 2 homicídios culposos e uma lesão corporal de natureza culposa. Só lendo aqui é o que a gente consegue dizer. Então vejam, galera, a OAB querendo dizer, se vocês sabem, aquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, se vocês sabem diferenciar concurso material, concurso formal, crime continuado, ela coloca de forma bem sutil, concurso material. Opa, material 2 condutas. Opa, qual que foi a conduta dele? Dirigir a alta velocidade. Uma conduta só. Vejam aqui que a OAB vai perguntar dessa maneira.
A OAB vai perguntar quando isso? Daqui 4 anos, quando a gente estiver lá no 9º semestre, ou 3 anos e meio, ou 2 anos. E quando que a gente aprendeu isso? Agora. Daí a importância de quê? Sentar a bunda na cadeira agora, pegar um livro de penal, ou pegar o resuminho que eu coloquei lá, ir na biblioteca virtual de vocês e ler concurso de crimes. Ler com todas as peculiaridades e absorver, porque vão pedir para vocês lá na frente, gente. Estou falando hoje, eu falo em tom de brincadeira, coloco um monte de exemplos e tal, mas para vocês fixarem, porque a OAB pede. E vejam que não é difícil alcançar o exame da OAB. A gente viu tudo isso na faculdade. O problema é que a pessoa não senta para estudar, então vai esquecendo tudo. E se a gente não colocar no nosso cérebro, na nossa cabeça, eu preciso arrumar uma aplicação prática para isso que eu estou estudando hoje, a gente não vai fixar. Então vejam só, ó, que simples, acabei de falar aqui para vocês. Então vamos voltar aqui para o nosso bate-papo aqui. Deixa novamente eu focalizar o nosso trabalho, a minha obra de arte que eu fiz na lousa, para a gente poder conversar sobre as dúvidas que vocês têm, né? Parabéns aí a quem participou. A gente tem que participar mesmo errando, gente. Mesmo errando, tentando acertar. Porque agora é hora da gente errar. Agora erra à vontade. Vamos acertar lá na OAB que a gente erra à vontade. Então, professor, o concurso material é um crime que seja com mais ou várias ações? Condutas, ações ou omissões. Tá. Então, são vários crimes com várias condutas, né? Imagina só eu chegar num lugar e vai lá e, furto várias carteiras de várias pessoas diferentes. Eu tenho que dar um empurrão, a pessoa cai, eu puxo a carteira, faço geral, faço um arrastão ali. Várias condutas diferentes. E dessas condutas, vários crimes. Esse aqui é o concurso material. Concurso formal, uma conduta só que foi a responsável por vários crimes. E aí, esses dias eu vi uma questão, achei interessante. O rapaz, no emprego dele, ele queria matar 2 colegas que estavam disputando a mesma vaga que ele, né? Se eu não tenho capacidade para a vaga, meus colegas têm, o que eu faço? Mato os meus colegas para eu não ter concorrência. Olha a cabeça dele. Então, o que ele fez? Ele colocou lá no ar-condicionado, no tubulação de ar-condicionado, veneno. Aí o veneno entrou na sala daquelas 2 pessoas e as 2 pessoas morreram em decorrência de respirar o veneno. Aí estava perguntando, né? É uma pergunta de concurso de juiz, perguntando qual que foi, como que seria a punição dessas pessoas. E estava muito simples, né? É um concurso formal impróprio. Por quê? Uma conduta só, coloquei veneno no ar-condicionado, no tubulação de ar. E 2 resultados que eu queria, a morte dessas 2 pessoas. Concurso formal impróprio. E o crime continuado, ficção jurídica, que significa o legislador fez uma maneira de que um crime seja continuação dos outros, desde que estejam com elo de continuidade. Mesmo crime, mesmo local, ou que são locais próximos, meio de execução. E agora, pessoal, será que vocês conseguiu clarear para vocês esses 3 tipos de concurso de crimes? Será que foi bem explícita? Decorar só, saber diferenciar só a hora que sentar para estudar, mas eu quero saber se vocês conseguiram ter um panorama geral acerca da matéria. Foi perfeito, até porque as meninas aí acertaram tudo, hein? A aula foi ótima, sim. Foi, Mi? Foi. Michele, beleza, Demir,
Mais Não, alguém, ficou bem gente? Ótimo, professora. claro, sim, professora. Ficou claro. Kátia, deu para entender, gente. Vocês viram que cai na OAB, né? Vocês viram que nós não estamos para brincadeira, né? Eu quero entregar a carteirinha da OAB, viu? Quando vocês passarem na OAB, vocês me chamem para a entrega da carteirinha. Quero entregar a carteirinha para vocês. Professora. Oi. Oi, professora, bom dia. Suas aulas são Dia. sempre ótimas, viu? Muito obrigada, aqui é o Cleito, tá? Muito obrigada. Uhum. Eu só fiquei com uma dúvida, professora. A gente pode prestar a OAB como treino antes de se formar, após o 9º semestre, é isso? Olha só, não é nem treineiro, Cleiton. Com o nono semestre, você já pode prestar a OAB, e se você passar, você só fica aguardando a colação de grau para você já começar a advogar. Ah, que legal, eu não sabia disso. Obrigado. Legal, né? Obrigado pela sua resposta. Imagina. Tá, eu tô acompanhando aí. Obrigado, viu? Obrigada eu. Mais alguém, galera? Professora, pode fazer simulado, né? O simulado já pode fazer, né? Claro, gente. Que é bom, né, simulado. Isso. Eu dou a dica para vocês que vocês entrem no site da OAB, peguem as provas anteriores, né? Ou quem puder imprimir, imprima. Quem não puder, faça em PDF. Tentem responder. Ah, não achei, ou remeteu algum artigo. Vai lá no código, procura. Tenta fazer, pessoal, tenta fazer, porque a OAB é treino. As questões vão se repetindo. Então, tentem fazer. Aí está lá falando sobre, por exemplo, teoria do crime. Vai lá no livro, estuda sobre teoria do crime, volta, tenta fazer. Vocês têm, hoje em dia, né, está tudo à nossa disposição, é só a gente querer. Pode falar. É bom fazer assim, né? Faz, estuda e depois vai lá, faz sem ficar olhando antes, né? Vê os erros que errou e depois vai, estuda e fala, opa, eu errei aqui. Estudar mais porque eu errei. Porque às vezes a pessoa, ela fala, tem dúvida na pergunta lá, vai lá e consulta. Aí ela faz já consultando, daí ela não aprendeu, né? Ah, não, né? E o certo é, quando você erra, você tem que ver o porquê que você errou, buscar as respostas certas, né? Ali é só para estudo. E o estudo, pessoal, é totalmente ativo. O que vocês estão fazendo aqui é um comportamento passivo, vocês estão recebendo a informação. Se vocês não treinarem o que eu estou falando, vai sumir da cabeça. Então, ó, pega o que eu falei, faça um resumo, respondam questões. Pois não. Por gentileza, na prova da OAB, é possível consultar artigos no Vadimeco para fazer a prova lá naquele momento? Na segunda fase, sim. Na primeira fase, não. A primeira fase é composta por 80 questões de múltipla escolha. Então, a gente vai responder sem código. Na segunda fase, é possível usar a legislação seca. Significa isso, legislação sem comentário. Um vadimécum novinho que você leva para a OAB. Aí pode. Obrigada. Nada. Vou parar a gravação aqui. Pessoal, mais alguma coisa? A gente vai agora começar um tipo de aula de